Você sabe que esse período de Natal, né? Claro que tem muita gente que não liga a mínima, né? Muita gente que, é só mais um feriado, mais um dia comemorativo. Mas tem muita gente que também para pensar um pouco, para refletir sobre o ano, sobre a vida, sobre desafios, né? Essa situação de fazer um pouco um balanço, esse ano em especial tão complicado por causa da pandemia. A minha mãe, Dona Fátima, que está se protegendo dessa maluquice do coronavírus, sempre falava para mim que a vida é feita de prioridades, né? Quase tudo na vida você tem escolha. Você pode priorizar uma coisa em detrimento de outra, valorizar um assunto em detrimento de outro, apostar numa condição para melhorar a sua vida, sua existência em detrimento de outro, né? E aí o que acontece? Nesse ano de pandemia, de coronavírus, onde basicamente a função do ser humano foi colocada à prova e a existência, né, as pessoas tentando simplesmente sobreviver, eu confesso que eu sempre entendi que os governos, em especial, que na teoria deveriam cuidar da população, teriam como prioridade única e simplesmente fazer com que a população continuasse subsistindo, né? Ou seja, mantivesse emprego, economia em alta. E agora, nesse momento, é a vacina, né? Então, qual é a prioridade do momento? A prioridade do momento é vacina. E por que eu estou começando o Band News Station de hoje falando sobre isso, né? Porque a vacinação já começou aqui nos Estados Unidos, já começou em partes da Europa, né? O Reino Unido, lá atrás, foi o primeiro a dar o pontapé inicial com as vacinas da Pfizer. No Canadá já teve início, em outros países, e hoje o México, né? O México dá início à vacinação. Ontem o avião chegando na Cidade do México, muita comemoração e tal. No Chile vai começar também a vacinação, agora depois da definição, da compra das vacinas da Pfizer-BioNTech. A Argentina vai começar a vacinação, também aprovou as vacinas da Pfizer-BioNTech, vai começar a ser dada a vacina russa, né? A Sputnik V, já na semana que vem. E no Brasil? E no Brasil, aparentemente, a prioridade não foi vacina. Por quê? Porque até agora não há a menor perspectiva de quando, de fato, a vacinação vai começar. Ninguém sabe, né? Algumas parcerias foram fechadas lá atrás, em especial com a vacina de Oxford, laboratório AstraZeneca, que até agora ninguém sabe como que vai terminar o estudo. Há uma expectativa muito grande que seja uma vacina aprovada, mas não se tem certeza. Então, por enquanto, não se sabe. Havia uma possibilidade de compra da vacina da Pfizer, que até agora também não foi concluída. Então, dá uma interrogação nesse momento gigantesco. Então, se a história da vida, seja da pessoa, dos governos, dos políticos, né, é prioridade, está muito claro que a prioridade não foi a vacina, porque até agora, diferente de outros países, não são só países que têm muito poderio econômico, Estados Unidos, Reino Unido, né, o bloco europeu, enfim. A Argentina, que convenhamos, não tem uma economia melhor do que a nossa. O Chile, que tem uma economia melhor do que a nossa, mas tem uma condição que o Brasil poderia sobrepor com mais dinheiro, mas não é o caso. O México está começando hoje a vacinação, também com um presidente que lá atrás muitas vezes minimizou os efeitos da pandemia. Então, vacinação aparentemente não é a prioridade. E qual é a prioridade, né? A prioridade cada um escolhe, cada um decide, cada um sabe qual caminho vai tomar. Em meio a essa situação que o governo federal não tem uma vacina, você corta um pouco e vê a prioridade, por exemplo, do governo de São Paulo, onde o governador decidiu tirar uma folga, umas férias, sei lá eu, no meio de uma pandemia que as pessoas simplesmente não têm o que comer, e dar uma voltinha em Miami, né? Ninguém sabe muito bem que passaporte que o Dória tem, porque turistas não podem entrar nos Estados Unidos, vindos do Brasil, mas ia dar um rolê em Miami. Aí, em cima da hora, decidiu dar meia volta no avião, dá uma ré aí, e voltou para São Paulo, deve chegar nas próximas horas, já chegou, enfim. Aí você tem uma decisão dos vereadores de São Paulo que teriam como prioridade, na teoria, nesse momento, minimizar os efeitos da pandemia para quem mora na cidade, né? Enfim, minimizar os efeitos dessa situação complicadíssima da economia no mundo, no Brasil, nos estados, na cidade de São Paulo. E os vereadores vão lá, simplesmente decidem numa canetada que vão aumentar o salário para a galera em geral. Aumentar o salário de quem? Deles, né? Dos vereadores, do prefeito. Aí o prefeito tinha uma última ali canetada, o prefeito Bruno Covas, que acabou de ser reeleito, uma expectativa para decisão, será que ele vai? Não pode ser. Qual é a prioridade do prefeito? É a população ou são os próprios salários? O que ele vai? Pronto, assina
o decreto aumentando os próprios benefícios. E a população? Qual é a prioridade, né? Prioridade não é a população, está muito claro isso. Seja na esfera federal, estadual, municipal, definitivamente a população que deveria ser a prioridade dos governantes não está em primeiro lugar. Você tem a vacina que não está pronta, diferente de outros países. Você tem um governador indo passear em Miami, no meio dessa maluquice, mandando fechar tudo, o comércio e tal. Você tem o prefeito e vereadores, né, assinando os próprios benefícios, aumentando os próprios salários. Mas aquele famoso tiro de misericórdia, para espizinhar mesmo, para mostrar que a população não está em primeiro lugar, foi dado justamente nessa decisão dos vereadores, perdão, não dos vereadores, mas do prefeito e do governador, que limitaram o acesso dos idosos ao transporte público. Se tinha alguém que poderia, nesse momento, receber algum tipo de benefício, quem está mais numa situação complicada, e é uma que merecia ter prioridade, são os idosos. Aí não, vão lá e cortam o benefício dos idosos do transporte público, com uma das justificativas mais canalhas que eu já vi nos últimos tempos, que é fazer com que as pessoas não se desloquem tanto pela cidade, como se eles tivessem, os idosos, né, que têm ali até 65 anos, 60, 65 anos, indo para balada, para festa, e não indo para o hospital, né, para o médico, para comprar uma coisa na farmácia. Então, assim, nesse 24 de dezembro, às vésperas do Natal, e todo mundo celebrar a ceia, todo mundo que pode, né, abrir presente ali, Papai Noel chegando e tal, infelizmente a gente vê que a comunidade política no Brasil não está preocupada. A prioridade definitivamente não é a população. Senão teríamos vacina já, teríamos governadores que não viajariam num momento como esse, tão delicado para o mundo. Eu fui atrás aqui para saber se tem algum governador dos Estados Unidos dando rolê nessa época, não encontrei nenhum. Chegou a ter, inclusive, no feriado de Ação de Graças, tomou pau para tudo quanto é lado, como não poderia ser diferente. Aí você tem prefeito, vereadores assinando o próprio aumento de salário. E aí, numa boa, nessa história da nossa vida, que temos de dar uma pensada, qual é a nossa prioridade, para onde a gente vai para cá, vai para lá, fica muito, mas muito claro que, mesmo com a pandemia, algo que não acontece toda hora, os governantes, infelizmente, não colocam a prioridade na população. E isso é muito, muito triste.